Bora lá, gurizada! Diego chegando aqui no MMA na Veia para falar sobre o UFC 314, um super card que já está montado e que vai rolar no dia 12 de abril em Miami, Estados Unidos. E nós teremos na luta principal um duelo que envolve o Brasil, cinturão da divisão peso-pena, Alexander Volkanovski enfrentando o brasileiro Diego Lopes, cinturão peso-pena, que ficou vago no momento em que Ilia Topuria decidiu deixar a divisão. Tudo indica aí que ele vai disputar o título da divisão peso-leve no futuro breve e com essa decisão o cinturão ficou vago e teremos então o ex-campeão Alexander Volkanovski disputando o título contra Diego Lopes. Só vamos passar um pouquinho desse card aqui, porque está recheado de excelentes lutas, tem grandes nomes da organização, tem grandes talentos da organização, e o card principal, então, assim, ó, é explosivo, e a gente vai compartilhar aqui com você. Já convido a todos a se inscrever aqui no canal, se inscreve aí no MMA na Veia, dá essa moral pra gente. Se não é inscrito, se inscreva, aciona o sininho e, principalmente, galera que está chegando aí, já deixa o like, dá aquela moral pra gente, para fazermos cada vez mais crescer o canal MMA na Veia, um canal antigo já, que a gente já vem produzindo vídeos há um bom tempo, e a gente aqui não deixa de fazer isso, uma paixão que a gente tem, então, falar de MMA, falar de luta, independente se tem um alcance grande ou um alcance pequeno, isso ou de menos. O importante é que a galera que nos acompanha aí prestigia o nosso trabalho, e a gente vai falar então do UFC 314, depois desse super evento que foi o UFC 313, vamos falar do próximo evento numerado, que é o UFC 314. Vou colocar na tela então o card, né, que contém aí os principais destaques. Né? O principal destaque está na tela aí, né? O Alexander Volkanovski enfrentando o Diego Lopes. É a luta que vale o cinturão da divisão peso-pena. Mas tem muito mais coisa nesse evento, tem muito mais lutas, então a gente vai passar todas essas lutas, algumas não são tão atrativas, talvez até bem desconhecidas do grande público, mas grande parte desse card está muito interessante, com lutas muito boas, e a gente tem na abertura do card aí o duelo da divisão feminina, divisão peso galo, a Nora Cornoge é uma atleta francesa, número 3 da divisão peso galo, enfrenta a Ailey Cowan, atleta americana. É a luta de abertura do evento, não é uma luta tão atrativa, mas vocês podem perceber aí que já temos o ranqueada disputando a luta de abertura. Ranqueada na divisão peso galo do UFC, a francesa aí vai para a luta. Nós teremos também no card preliminar o Marco Túlio, brasileiro Marco Túlio, cartel 13 vitórias, 1 derrota, vai enfrentar o Tristan Goury, atleta americano. É um atleta chato, mas eu vejo aí o Marco Túlio com totais condições de vencer esse duelo. Marco Túlio que veio fazendo uma caminhada bem interessante, bem importante, um atleta muito talentoso e tem totais condições aí de conquistar essa vitória. Essa luta é válida pela divisão peso médio do UFC, então o Brasil aí começando no card com o Marco Túlio no card preliminar, na segunda luta de abertura do card preliminar. Na sequência, teremos aí uma luta de atletas, de certo modo, desconhecidos do grande público. O Suma Dagerge, atleta chinês, vai enfrentar o americano Mitch Raposo. Atletas aí que têm cartéis distintos, né? O chinês tem um cartel 16-7, enquanto o americano tem um cartel 9-2. Divisão peso mosca do UFC, uma divisão, de certo modo, desvaziada, né? A gente tem poucos nomes aí, e é importante que haja uma renovação, surjam novos atletas nessa divisão, até porque a gente sabe, né? O brasileiro Alexandre Pantoja está passando o carro, não está deixando pedra sobre pedra, e qualquer novidade que surge, vai lá o Pantoja, passa o carro e resolve a parada. Então, luta aí de 2 desranqueados da divisão peso mosca do UFC. Luta subsequente aí, quarta luta do card preliminar, teremos o Cedriques Dumas, atleta americano, ele vai enfrentar o polonês Michał Oleksiejczuk, um atleta aí que já é conhecido, principalmente do público brasileiro, já fez muitas lutas aí contra atletas brasileiros. Eu acho que a mais recente foi contra o Michel Pereira, né, que ele acabou sendo derrotado de forma fulminante.
mas é um cara duro, um cara que o negócio dele é a trocação, é a luta em pé, é buscar realmente, eventualmente travar ali no clinch, mas ele pega um cara brabíssimo que é o Dumas, né? Um cartel 10-2, é um atleta que tem mais altura, mais envergadura, tanto de braço quanto de perna. Eu vejo aí uma vantagem interessante para o Dumas. Mas também uma luta não é tão atrativa, divisão peso médio, 2 atletas desranqueados, e aí a gente não tem uma luta que pode ser boa, de uma maneira pelo confronto, pelo estilo de confrontos, pelos 2 lutadores aí de repente sair na mão, na trocação, mas pouco atrativa aí para o público. Assim como a luta subsequente, né? Aí teremos aí Alberto Montes, o atleta da Venezuela, enfrentando Roberto Romero, atleta mexicano. Os 2 atletas aí com uma trajetória curta, né? Principalmente o Alberto Montes, que vai fazer a sua estreia na organização, venezuelano, um atleta que vai começar aí sua trajetória na divisão peso-pena, enfrenta o mexicano, que não é também essas coisas, né? Um cara que tem um cartel de 8 vitórias, 4 derrotas. Uma luta aí que vai ser bem agitada, porque são 2 strikers, e aí a gente tem uma expectativa bem positiva de termos bastante trocação nessa luta aí, válida pela divisão peso-pena do UFC. Agora a gente começa a mudar de nível, né? Aqui estamos falando da divisão peso leve. De um lado está Jim Miller. Jim Miller é nada mais, nada menos do que o atleta com mais vitórias da história do UFC. Ninguém tem mais vitórias que Jim Miller. São 27 vitórias no total. É o cara que mais lutou na história do UFC. É o cara que mais venceu na história do UFC. E ele está indo para mais uma batalha, né? Esperava-se até que ele poderia se aposentar, mas não. Ele segue na ativa, segue lutando. Jim Miller, cartel 38 vitórias, 18 derrotas. É um guerreiro aí dos octógonos. E ele vai enfrentar um garoto, cara, que vem de 4 vitórias consecutivas, tem 25 anos, é bem jovem. Deixa eu confirmar aqui a idade do Chase Hooper, que é um talento aí na luta agarrada, no jiu-jitsu, né? Ele tem muita qualidade. Ele vem, inclusive, de uma vitória bem importante sobre o Clay Guida, né? Que é um atleta também bem experiente, assim como é o caso do seu oponente aí, o Jim Miller. O Chase Hooper realmente tem 25 anos, é um jovem talento, um cara que vem chegando muito bem na organização, 4 vitórias consecutivas, talento na luta de solo. É impressionante a qualidade que esse garoto tem na luta de solo. Ele é muito elástico, né? Ele tem uma qualidade ali para saídas, posições, para variar uma posição, para raspar, para pegar nas costas dos adversários, finalizar de qualquer posição que ele se encontre. É muito talentoso, é um desafio e tanto aí para o Jim Miller, pegar um garotão aí que vem numa crescente. Luta muito boa, luta com bons nomes aí, dois lutadores de muita qualidade técnica. O Jim Miller tem mais aquela explosão, aquele cara que vai para cima, que busca realmente resolver a luta pela via rápida. Também é um bom finalizador, mas acredito que não vai querer se arriscar no solo com o Chase Hooper, né? Porque essa é a predileção do Hooper, né? É um local aí que ele se adapta muito bem, conhece muito bem. Então, a tendência aí é que essa luta seja de estilos, né? O Hooper tentando a luta agarrada, o Jim Miller tentando a trocação. O Hooper também tem uma boa qualidade, evoluiu muito na trocação, consegue aí conectar bons golpes, até porque ele tem uma boa altura e uma boa envergadura para divisão peso leve. Para se ter uma ideia, o Jim Miller tem 1,72 de altura contra 1,85 do Chase Hooper, né? Então é um garoto que tem também muita envergadura. Ele vai jogar na distância, quando vê oportunidade, vai botar para baixo. Chase Hooper favorito nesse confronto. Acho que o Jim Miller já está começando a entrar naquela fase ali é aquele cara que se pega o adversário que dá sopa, ele vai lá e resolve. Mas eu acho que não vai ser o caso do Chase Hooper aí, um atleta muito qualificado, um talento aí do UFC. Bom, seguindo aqui a nossa caminhada no UFC 314, a luta seguinte tem aí outro veterano, né? Falo do Darren Elkins, que é um lutador insano, enfrenta Julian Erosa. A luta bem interessante, porque eu vejo aí bastante intensidade e agressividade nesse duelo, né? O Elkins, a gente sabe que é um guerreiro, um cara que é duríssimo na queda, é difícil a gente ver ele ser parado, né, nos duelos, é um cara que entrega tudo até o final.
Ele só perde a luta realmente no suar do gongo final. Ele até lá está lutando, está se entregando, está tentando, independente do cenário que a luta se encontra, se ele está vencendo ou se ele não está vencendo, ele está andando para frente, está tentando a trocação. Então é um cara que é insano lutando. Acho que o Julian Erosa é um cara que é mais jovem, está num momento aí interessante da carreira dele, até porque vai enfrentar o Elkins num card numerado, e ele pode sim conseguir vencer o Elkins. É aquela luta que o UFC está tentando, de certo modo, aí promover, né, o atleta menos popular em cima de um veterano, que é o Elkins. Então, uma luta interessante aí, talvez o Julian Erosa consiga conquistar essa vitória. Mas é uma boa luta também aí para o card preliminar do UFC 314. Seguimos aqui e entramos numa luta de duas lutadoras que estão no topo da divisão peso palha feminino. A gente está falando de Yan Xiaonan, atleta chinesa, contra Virna Jandiroba, atleta brasileira. Aqui a gente tem um confronto, de certo modo, de estilos, que a gente sabe que a Jandiroba prefere a luta agarrada, gosta de botar para baixo, trabalhar por cima, tentar explorar as posições no solo, enquanto a Yan Xiaonan é aquela lutadora que é o tratorzinho, não para nunca, está sempre andando para frente e é muito agressiva, né? Uma atleta difícil de parar, né? Ela está sempre andando para frente, dando trabalho para seus oponentes, saindo na trocação. Então, um duelo duro aí para a brasileira Virna Jandiroba. Mas ela tem aí um ponto que é, ao meu ver, extremamente importante. Se a Virna vencer a Yan Xiaonan, a Virna se coloca como próxima desafiante ao título da divisão peso palha feminina. Ela vai lutar contra a Weili Zhang. Tanto que isso se confirma é que a adversária da Virna Jandiroba, alguns eventos atrás, seria justamente a atleta que enfrentou a Weili Zhang recentemente. Me fugiu o nome, deixa eu só confirmar aqui, que me fugiu o nome. Tati Soares. A Tati Soares. Elas lutariam entre si, então teríamos Virna Jandiroba contra a Tati Soares. O duelo acabou não rolando, né? Acabou sendo transferido, ou melhor, caiu a luta porque o Weili Zhang ficou sem adversária. Jogaram a Soares para enfrentar a Weili Zhang. A Weili Zhang deu uma aula na Soares. Eu achei que ela teria uma certa dificuldade aí, mas não, se mostrou muito bem no confronto, e por isso, agora, diante desse cenário, a tendência é que Virna vencendo o Xiaonan, ela vai enfrentar o Weili Zhang na sequência. Já a Xiaonan, eu não sei se ela ficaria nessa condição de próxima desafiante, tendo em vista que ela já lutou com o Weili Zhang e já perdeu na decisão unânime. Então, a gente tem aí um duelo que pode valer o título shot, né? Se a Virna vencer, ela vai ser provavelmente a adversária da Weili Zhang, então uma brasileira aí disputando o cinturão da divisão peso palha, e se a Xiaonan vencer, talvez ela tenha uma oportunidade de enfrentar novamente a campeã. Não sei, ela era o número 1 da divisão contra a número 3, Virna Jandiroba. Talvez ela tenha sim a oportunidade de fazer uma nova luta contra a Weili Zhang, até porque foi uma luta muito dura e muito equilibrada quando as duas se enfrentaram. A Weili Zhang teve muito trabalho, talvez tenha sido a luta que ela teve mais trabalho desde que ela retomou o cinturão para si. Bom, avançando aqui, divisão meio pesado do UFC, teremos Nikita Krylov enfrentando Dominic Reis. É o duelo do número 8 da divisão dos meio pesados contra o número 11, Dominic Reis. Luta bem interessante. Dois lutadores que têm a trocação como predileção, mas o Nikita Krylov é aquele cara que sabe variar bem o jogo e, se precisar botar para baixo, ele vai colocar. Então, é uma luta que tem aí dois lutadores que são bem posicionados no ranking ali, né? Número 8 e número 11. O Dominic Reis, até vou abrir aqui o cartel mais recente do Dominic Reis, porque ele vinha vivendo uma má fase e ele conseguiu reverter esse cenário, né? Ele tinha até 3 derrotas consecutivas. Olha só, ele tinha perdido para o Blachowicz, para o Prochaska e para o Ryan Spann. E vem agora de 2 vitórias. Venceu o Jacob e venceu o Anthony Smith. Quer dizer, o cara se recuperou aí na organização. É um cara que é bem conceituado, já enfrentou o John Jones, fez uma batalha contra o John Jones. Então, expectativa de uma grande luta aí entre Nikita Krylov
e Dominique Reis, duelo válido ainda pelo card preliminar do UFC 314. Seguimos aqui ainda no card preliminar. Vamos falar de Dan Ige enfrentando Sean Hudson. Aí temos o duelo de dois lutadores da divisão peso-pena, dois lutadores que têm predileção pela trocação. O Hudson eventualmente até busca a luta agarrada, mas não é a sua principal qualidade. Dan Ige é o atual número 15 na divisão peso-pena, não vive uma boa fase, e o Sean Hudson, ele vem desranqueado. Então ele tem aí a oportunidade de ingressar no ranking da divisão peso-pena em caso de vitória. Por isso, ele vai com tudo aí para tentar entrar nesse ranking. É um cara que tem um cartel muito interessante, são 13 vitórias, uma derrota e um non-contest. Do outro lado, Dan Ige com 18 vitórias e 9 derrotas. O Dan Ige é aquele cara que se solta mais, vai para cima, vai para trocação, é um nocauteador, um cara muito duro, difícil de enfrentar, mas tem uma diferença bem expressiva aí na questão da altura e envergadura. Enquanto o Dan Ige, peso pena, tem 1,70, o Sean Hudson, que é um cara todo estranho, né? Dá para ver pela imagem, ele tem 1,89 de altura, quer dizer, um cara muito grande com uma divisão peso-pena. Né? Não sei como é que ele bate ali o peso nessa divisão, bate 66 quilos, um cara de quase 1,90. Mas é o que temos aí para o momento. E, cara, por mais que tenha uma vantagem aí na envergadura, eu acho que o Sean Hudson deve explorar muito essa parte da envergadura. Eu vejo aqui o Dan Ige com mais técnica, um cara mais qualificado, tem um jogo mais sólido. Então, eu acredito que o Ige vença essa luta, né? Por mais que ele esteja sendo considerado aí um azarão nesse duelo, eu acredito que o Dan Ige, ele tem mais capacidade e mais poder de nocaute. Eu acho que ele vai minar a linha de cintura ali do Hudson, e o Hudson vai, a algum momento, ali ceder e vai ter dificuldades de continuar num duelo. Luta difícil, uma luta bem interessante, mas eu sou mais Dan Ige. Bom, vamos avançando aqui, porque agora a gente vai dividir, né, e entrar no card principal do UFC 314. E na abertura do card principal, teremos Geoff Neal contra Carlos Prates. Aqui é o número 10 da divisão meio-médio contra o número 13 da divisão meio-médio. O Geoff Neal é um cara muito duro, muito perigoso, é um cara que tem muita qualidade na trocação, ele normalmente faz grandes batalhas, grandes guerras, mas vai enfrentar um dos atletas mais talentosos do MMA mundial e brasileiro, né? O brasileiro Carlos Prates, que vem fazendo estrago aí na organização, cartel 21 vitórias, 6 derrotas. Eles não tem muita diferença aí na questão da altura e envergadura. O Prates tem um pouco mais de altura e mais envergadura, e normalmente ele sabe explorar muito bem isso. O Carlos Prates é um grande nocauteador. A gente vai puxar aqui as lutas mais recentes do Carlos Prates. Ele está invicto dentro do UFC, né? Ele tem 4 lutas. Ele venceu o Guiris, ele venceu o Radic, ele venceu o Jing Liang, né, o chinês, cara brabíssimo. Ele venceu o Neil Magny. Todas essas vitórias foram por via rápida, todas via nocaute. Quer dizer, ele tem diversos bônus de performance da noite. Eu não tenho enganado, são até os 4 bônus de performance da noite. Então, quer dizer, o Carlos Prates é um grande nome aí do MMA brasileiro dentro do UFC. É um cara que tem muito futuro e pode sim se tornar um grande campeão da maior organização de MMA do mundo. Ele vem galgando, vem procurando seu espaço e terá aí uma grande oportunidade. Se ele vencer o Geoff Neal, ele vai roubar essa posição no ranking e vai assumir o posto número 10. E o meu palpite é que o Carlos Prates tem amplas condições de vencer essa luta. É um adversário duro, é um adversário que tem qualidades, que tem ali, é um cara que absorve bem os golpes, anda sempre para frente, é um trocador, mas, cara, o Carlos Prates é um sniper, né, cara? O cara não erra golpe, não desperdiça, ele atira os golpes com muita precisão e é um nocauteador nato, nocauteador absurdo. E a luta contra o Jing Liang, né, para a galera que não viu, vale a pena dar uma olhadinha no nocaute que o Carlos Prates aplicou no Jing Liang. Foi
avassalador. Ele foi caçando o chinês pelo octógono, atirando golpes, e ele não desperdiçou literalmente nenhum golpe. Todos os golpes que ele atirou pegaram em cheio no seu oponente. Então aí, Carlos Prates com, para mim, favoritismo e com amplas condições de vencer Geoff Neal e entrar no top 10 da divisão meio-médio do UFC. Grande luta, então. Aí, Carlos Prates em ação, vale a pena. Só de ver o Carlos Prates já vale a pena. Galera, aqui o bicho vai pegar e tem estreia. Tem estreia de brasileiro, tem estreia de uma lenda do MMA mundial. Peso pena, de um lado, Yair Rodrigues, mexicano, ex-desafiante ao título da divisão peso pena, contra o lendário Patrício Pitbull, fazendo a sua estreia no UFC. Primeira luta do brasileiro na organização. O cara foi o maior nome, na minha visão, do Bellator. Nunca houve um atleta do tamanho de Patrício Pitbull no Bellator, o rei da divisão peso-pena lá no Bellator. Venceu todo mundo que ele pôde vencer. Depois ele chegou a subir para lutar na divisão peso leve, para desafiar Michael Chandler, venceu o Michael Chandler, cedeu o cinturão, voltou para a divisão peso-pena, e lá quem ele lutava, ele vencia. O cara é literalmente um grande campeão, é um cara que chega muito forte, ele já chega numa idade avançada, é verdade, 37 anos, mas, cara, não dá para menosprezar Patrício Pitbull, e ele falou muito bem, né, cara? Ele falou que ele chega para fazer história no UFC, e ele mencionou muito a questão do Alex Poitin, né, que também está com 37 anos e está aí no auge da carreira, vivendo uma grande fase. E o Patrício Pitbull tem essa inspiração, né? Ele quer chegar, ele quer vencer o Yair Rodrigues, ele quer se credenciar a ser o próximo desafiante já da divisão peso-pena, e ele tem totais condições disso. Se ele vencer essa luta do Yair Rodrigues, ele pode já, na sua segunda luta, estar disputando o título. E, cara, ele tem grandes chances, porque a gente sabe que o Patrício Pitbull é insano, cara. O cara vai, ele mete porrada, troca muito bem, absorve bem golpes. É um cara que tem uma movimentação muito boa, ele se movimenta, ele gira muito bem no octógono, ele sai muito bem, ele tem uma boa angulação para tirar os golpes. E tem uma pedreira pela frente, que é o mexicano Yair Rodrigues. O Yair Rodrigues é um cara nocauteador, né? Não é aquele cara que tem mãos pesadas para nocautear os seus oponentes, mas ele é um cara muito talentoso, ele tem um cara que atira golpes de forma surpreendente, ele realmente ele é muito plástico, né, cara? É um artista aí do MMA, ele realmente faz golpes impressionantes, ele é diferenciado. Eu sempre recordo daquele nocaute que ele aplicou no zumbi coreano, no apagar das luzes, ele estava perdendo a luta, e até me traz um pouquinho, me remete um pouquinho ao estilo dos lutadores, esse confronto aí do zumbi coreano contra o Yair Rodrigues. O zumbi dominou 5 rounds, nos segundos finais tomar uma cotovelada de baixo para cima ali, uma coisa totalmente insana, e caiu duro o zumbi coreano. Yair Rodrigues é o vencedor do duelo. É um mexicano brabo, é um cara duríssimo, é um cara que é difícil de encontrar no octógono muitas vezes, pela movimentação nada ortodoxa que ele tem, mas do outro lado está um cara que é lendário, Patrício Pitbull, com totais condições de vencer, e se vencer, vai para o cinturão. Eu diria até que dessa luta aqui a gente pode ter o próximo desafiante ao título da divisão peso-pena do UFC. Yair Rodrigues é o atual número 5, Patrício Pitbull entra na divisão, se ele vencer, rouba a posição de número 5 e já fica ali numa possibilidade de se tornar o próximo desafiante da divisão peso-pena. Aqui a gente já vai logo saber quem será o campeão dessa divisão, porque nesse card aí será definido aí o campeão linear da divisão, o novo campeão linear da divisão. Então, olho nessa luta, porque teremos Patrício Pitbull estreando na maior organização de MMA do mundo. Grande combate, grande luta, grande oportunidade para o brasileiro começar com o pé direito e já entrar de cabeça no topo da divisão peso-pena, que ele conhece tão bem, porque ele foi realmente um dos maiores nomes aí, como eu falei, da história do Bellator. Para mim, o maior nome da história do Bellator. Bom, na sequência, olha só, Bryce Mitchell contra Jean Silva. Bryce Mitchell é o terraplanista doidão, né? um cara completamente fora da casa, até um cara de caráter duvidoso, né?
dando umas declarações aí sobre o Holocausto. Então, um cara bem complicado, divisão peso-pena. O Bryce Mitchell é o número 13, americano, contra o brasileiro Jean Lorde Silva. O Jean é brabo demais. Ele treina junto, inclusive, com o Carlos Prates, é daquela galera, Carlos Prates, é do Maurício Ruff, do próprio Carlos Prates, Maurício Ruff, Jean Silva, Caio Borralho, essa galera treina todo dia, só cara dureza que tem nessa turma aí, os nerds lá, né? A equipe deles. E o Jean Dias, cara, ele tem uma trajetória aí dentro do UFC também impecável. Vamos até passar aqui na tela para vocês verem como é que tá Jean Dias desde que chegou ao UFC. O homem tá invicto, né? 4 lutas, 4 vitórias. Venceu o Wilson na luta de estreia. Depois venceu o Charles Jourdain, que é um cara brabíssimo também. Depois venceu o Drew Dober, cara, que é muito bom lutador. E na luta mais recente, ele venceu o Bagdasarray, que é um cara que era muito bem cotado aí dentro da organização. Mas a vitória, para mim, diferente, especial, foi contra Drew Dober, porque, cara, Drew Dober já tinha um nome aí bem importante dentro do UFC e o Jean Silva tirou literalmente para nada. Jean Silva entra com leve favoritismo para esse duelo, ele entra aí porque ele tem, né, também feito grandes combates, vem nocauteando todo mundo que enfrenta e tem uma qualidade que é também um nocauteador e nocauteador brabo e que ganha muitos bônus de performance da noite. Essa galera aí ganha muitos bônus de performance da noite. Jean Dias, o Jean Silva, o Carlos Prates, o Maurício Ruff, o Caio Borralho, são caras que têm aí uma carreira brilhante pela frente, eles treinam juntos e vão cada vez mais avançando dentro das divisões em que estão. E o Jean Silva é uma das grandes promessas dessa divisão peso-pena. Ele já teve a oportunidade, quando ele, na última luta que ele lutou, venceu o atleta lá da Rússia, né? E ele pediu no microfone o Bryce Mitchell. E tanto é que ele está provocando já o Bryce Mitchell, porque o Bryce Mitchell, como eu falei, é terraplanista. Ele já levou lá um globo mostrando que a Terra é redonda e tal, já provocando. É um cara que tem aí todas as qualidades, todos os ingredientes para se tornar um dos maiores nomes da divisão peso-pena do UFC. Olha como essa divisão está ganhando nomes novos, né? Como está chegando uma galera importante que pode chegar e fazer barulho nessa divisão. Com a saída do Ilia Topuria, Alexander Volkanovski, Diego Lopes, tem Brian Ortega também, um grande nome, tem o Patrício Pitbull que chegou, tem o Yair Rodrigues, Jean Silva. Cara, tomara que o Jean consiga fazer uma grande luta. A gente sabe que o Bryce Mitchell, o estilo dele é agarrar, né? Ele vai tentar travar a luta, vai tentar agarrar, vai tentar tirar ali a pressão dos braços do brasileiro, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade nesse sentido, porque o Jean Silva é um cara escorregadio, é um cara que sempre está buscando alternativas para nocautear os seus adversários, cara que anda para frente, que não tem medo da luta agarrada, se vier, vai rolar uma luta agarrada, mas eu acredito que a luta vai ficar a maior parte do tempo, apesar do Bryce Mitchell tentar, ela vai ficar a maior parte do tempo em pé, e eu imagino até, me vem à mente, aquele nocaute brutal que o Josh Emmett colocou no Bryce Mitchell. Eu acho que vai ser por aí, mais ou menos, o desfecho dessa luta. Estou apostando muito no Jean Silva, acredito que ele tem totais condições de vencer esse duelo, e tomara que ele consiga vencer, porque ele vai ingressar no ranking da divisão peso-pena, e aí, meus amigos, segura o homem, porque ele vai chegar realmente para fazer barulho, para fazer estrago nessa divisão. Seguimos em diante aqui e vamos para a luta co-principal do UFC 314. E na luta co-principal teremos Michael Chandler, atleta da divisão peso leve, contra Paddy Pimblett, o inglês aí, que é um cara que está sendo aí muito badalado, né, cara? A galera lá da Inglaterra gosta muito dele. E é uma chance de ouro para o Paddy Pimblett, né, cara? O Paddy Pimblett veio de uma grande vitória sobre o Bob Green. Ali foi, talvez, a luta mais importante do Pimblett. Foi ali que ele mostrou realmente que ele é um cara muito qualificado, que tem muito talento, né, que tem um jogo muito sólido e conseguiu finalizar de forma fulminante Bob Green, que é um cara duro, um cara sempre muito bem
preparado para os combates, joga sempre na distância ali, soltando golpes, guarda baixa, sabe muito bem controlar a distância, mas o Pimblett tirou para nada o Bob Green. Então aqui o Pimblett tem a grande chance, porque é o número 13 da divisão peso leve e vai enfrentar o número 7. Se ele vencer essa luta, ele vai roubar a posição do Michael Chandler. Michael Chandler, a gente sabe, cara. Michael Chandler, apesar de vir de resultados ruins, é um cara que dentro do UFC ele tem um cartel negativo até, né, cara? Vou até abrir aqui a trajetória do Michael Chandler. Se eu não estou enganado, ele tem 2 vitórias e 4 derrotas dentro do UFC. Vamos até abrir aqui para dar um correr. Ele só pegou pedreira, também é verdade. Ele estreou contra o Dan Hooker vencendo. Depois ele perdeu para o Charles do Brooks, perdeu para o Dustin Gate, venceu com um nocaute, que é um chute reto, o Tony Ferguson. Depois ele perdeu para o Dustin Poirier e aí teve outra chance de enfrentar o Charles do Brooks e na sua luta mais recente perdeu na decisão unânime. Então ele tem exatamente 6 lutas dentro do UFC com 2 vitórias e 4 derrotas. Até surpreende, né, esses critérios do ranking do UFC, porque na minha visão não faz o menor sentido o Michael Chandler permanecer ranqueado aí nessa divisão, né? Permanecer com ainda mais em 7º, né, cara? Mas, bom, agora sim, né? Pela primeira vez ele vai enfrentar um cara que está lá atrás do ranking e vai talvez aí abrir essa porteira, vamos dizer assim, para novos nomes surgirem, né? E aí surge Paddy Pimblett, que é um garoto que tem um grande futuro, que chegou muito bem no UFC, que até agora não perdeu nenhuma luta, se bem que ele teve uma luta bem controversa contra o Jared Gordon e acabou, na minha visão, perdendo claramente a luta, mas os juízes deram para o Pimblett, né? Foi bem surpreendente o resultado, mas ok, é do jogo, acontece, né? Às vezes os juízes realmente comprometem aí os duelos, os confrontos, os resultados, e para mim esse foi um resultado completamente polêmico, controverso, mas bom, não vem ao caso agora. O fato é que teremos uma luta muito interessante, apesar da grande fase do Pimblett, ser um atleta jovem que vem vivendo uma grande fase, cara, o Michael Chandler, e apesar de ter esse cartel negativo dentro do UFC, 2 vitórias e 4 derrotas, o Michael Chandler é brabo, cara. Ele é um cara brabo, esse baixinho é ligeiro, ele é arisco, ele é um cara duríssimo, tem uma reputação muito grande também lá dentro do Bellator, chegou com muito cartaz no UFC e não foi para menos, merecido o cartaz, e ele só pegou bucha de canhão, né, cara? Perder pro Gate, perder pro Poirier e perder pro Charles é perder pra nata do UFC. E ele perdeu pra nata da divisão. E sempre fez grandes batalhas, grandes guerras, não perdeu fácil nenhuma luta, né? E para quem não lembra, aquela luta mais recente dele contra o Charles do Brooks, em que ele estava perdendo a luta, mas ele seguia até o último segundo, com o Charles grampeado nas costas dele, mochilado nas costas dele, ele ia lá, levantava e saltava de costas para tentar, de alguma maneira, apagar o brasileiro. Não deu certo, mas foi, de certo modo, interessante aquele desfecho da luta contra o Charles do Brooks. Então aqui, meus amigos, teremos uma luta muito boa, uma luta que promete realmente ser muito insana dentro da organização, uma luta de 2 caras brabíssimos. E eu, cara, por mais que o Pimblett tenha o favoritismo nesse duelo, eu tô com um palpite que o Michael Chandler vai fazer o crime, vai vencer o Pimblett, e até eu acho que para tristeza do UFC e tal, porque eu acho que a ideia é justamente promover o Pimblett, atirar ele lá para o topo da divisão, jogar ele para o número 7 da divisão peso leve do UFC, justamente para um futuro breve ele encabeçar com toda a sua popularidade uma luta lá em Londres, né, no UFC, em Londres, e aí certamente ia abaixo a arena em Londres para receber Paddy Pimblett. Mas é uma grande luta que promete demais, 2 grandes nomes aí do UFC. E galera, chegamos aqui na luta principal, como eu já falei anteriormente, luta valendo o cinturão peso-pena do UFC, o cinturão que era detentor Ilia Topuria, ele acabou vagando o cinturão, se retirou da divisão peso-pena, decidiu subir para o peso leve, deve ser anunciado a qualquer momento, talvez enquanto você está vendo esse vídeo aqui, já tenha até sido anunciado o confronto contra Islam Makhachev na divisão de cima, mas o fato é que esses 2 caras que estão na tela aí não querem nem saber. Eles vão disputar o título da divisão peso-pena. Alexander Volkanovski contra
Diego Lopes. Brasileiro Diego Lopes, que treina lá no México com a equipe da Alexa Grasso, enfrentando a Alexandra Volkanovski, que treina junto com o Israel Adesanya, dentre outros nomes, Dan Hooker, uma galera aí braba também. Duelo muito difícil para ambos, né? Uma luta muito equilibrada aí, é difícil até de fazer um prognóstico, porque a gente sabe do poder que tem o Alexandre Volkanovski, que não é para menos, que ele foi um cara extremamente dominante na divisão peso-pena, quando campeão, o homem realmente passava o carro nos seus adversários, não dava chance para ninguém, até surgir Ilia Topuria na sua vida e desbancar Alexandre Volkanovski. Tirou para nada ali o Volkanovski, o Ilia Topuria depois bateu Max Holloway também, tirou para nada Max Holloway, e agora o Alexandre Volkanovski vai enfrentar um cara jovem, um cara que vem muito bem, um cara que tem muito boa trocação e muito boa finalização. Tem um jiu-jitsu de primeiro nível, é um wrestling de um lado, que é o Alexandre Volkanovski, que também sai muito bem na mão, né? Mas é um wrestling, aquele cara que trava bem a luta, vai, solta socos na grade, bota muita pressão, né? Tenta as quedas. E do outro lado tem um cara que é um bom striker e bom no jiu-jitsu, né? Um cara que, se der sopa, ele pega o pescoço, por mais curto ali que seja o pescoço do Alexandre Volkanovski, ele vai arrancar e vai levar para casa. Diego Lopes tem uma trocação muito boa, é insano na trocação, bate pesado, é um nocauteador, tem muita qualidade na luta em pé, tem muita qualidade na luta agarrada, mas a gente não pode menosprezar e tirar também os créditos de Alexandre Volkanovski. Luta dura, luta equilibrada. Se eu fosse dar um palpite aqui, por mais duro que seja dizer quem vai vencer esse duelo, cara, coração pesa, e eu também vejo aí, enxergo essa vitória de Diego Lopes. Eu acho que o Alexandre Volkanovski pode ter sentido essa derrota para o Ilia Topuria pela maneira que foi. O Ilia Topuria mostrou ali um caminho para vencer o Alexandre Volkanovski, que foi na mão, saiu na mão, acertou golpes pesados, nocauteou o Volkanovski, e o Diego Lopes vive uma grande fase, vem nocauteando adversários duros e complicados e fazendo grandes apresentações nas suas lutas recentes, a ponto de chegar à disputa do cinturão. E, para mim, por mais difícil que seja dizer um vencedor nesse confronto, eu acredito na vitória de Diego Lopes. Para mim, Diego Lopes vai garantir essa vitória e vai se tornar campeão peso-pena do UFC. É uma grande luta, vocês puderam ver aí que a gente tem um card excelente: Diego Lopes, Jean Silva, Carlos Prates, Patrício Pitbull. Então, só brabeza. Chandler contra Pimlet no card preliminar. Cara, no card, na luta co-principal, quer dizer, são só feras brabíssimas, e aí a gente certamente vai ter um evento recheado de grandes atrações, de grandes lutas, e essa que está na tela aí é a principal, e a gente pode esperar um grande show desses atletas. Então a gente passou todo o card do UFC 314, o evento numerado do mês de abril, 12 de abril, então em Miami, é um evento aí que promete ser talvez um dos melhores aí do ano de 2025. Galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Os